Fala pessoal, bora comentar sobre o resultado da B3 e também sobre a perspectiva de um alto payout para 2023, bem além do que 100%, ou seja, a empresa vai continuar com a recompra de ações e, como a B3 gera muito caixa, o provento deve se manter muito atrativo. Mas antes de comentar aqui sobre isso, já se inscreva no canal para acompanhar os vídeos diários sobre balanços, notícias e os aportes semanais na carteira do canal. Então bora lá, nada é recomendação de compra ou de venda, e a B3 tem sofrido nas cotações, com uma queda de quase 50% desde o pico mais recente, lá para julho de 2020, mas isso aqui se deu devido ao enfraquecimento aí do mercado, já que um dos pontos principais como a B3 ganha dinheiro é com a parte de volume médio de negociação diária, que tem caído praticamente tri por tri. Mas pode acontecer o movimento contrário. Caso aconteça uma grande alta de mercado, a B3 pode acabar se beneficiando disso. E aqui temos uma foto do balanço do quarto trimestre da B3 e eles tiveram 2,5 bi de receita, o que foi um crescimento de 5,6% em relação ao quarto tri do ano passado, ou seja, o crescimento ficou bem em linha com a inflação. Mas em relação ao terceiro tri de 2022, o acréscimo foi de 2,3%. Aí a receita líquida cresceu também nessa faixa de 5,9%, mas como a receita praticamente ficou estagnada tri por tri e ano após ano, e os custos cresceram 45%, consequentemente, o lucro da empresa teve uma queda de 6,3%. Ou seja, as receitas aqui cresceram pouco e os custos cresceram bastante nesse período destacado, o que acarretou uma leve queda na geração de caixa e também no seu lucro líquido. Mas também, bom senso, a empresa possui 70% de margem EBITDA e praticamente possui 50% de margem líquida, porque dos 2,3 bi de receita líquida, eles retomaram 1,1 bilhão de lucro líquido. Aí, se eu pegar 1151 e dividir por 2307, que foi a receita, temos quase 50% de margem líquida. Ou seja, para cada 100 de receita líquida, a B3 retoma R$ 50 de lucro líquido. Então, realmente, uma margem fantástica e praticamente isso só acontece em transmissoras de energia. A empresa cita o desempenho por segmento, em particular, eu separei essa parte de ações e renda variável, e perceba que a receita teve uma queda em comparação com o quarto tri do ano passado, porém teve um aumento em relação ao terceiro tri de 2022. A B3 cita esse aumento na negociação em relação ao terceiro tri se deu principalmente ao pessoal que fica especulando e gosta de dar dinheiro para o mercado. E o segundo ponto, aumento no volume de exercício de opções de índice. Aí também citam uma alta de receita de empréstimos de ações de quase 30%. Já que realmente ficou atrativo, várias ações ficaram com a taxa bem elevada e muitas pessoas colocaram as suas ações para alugar. Já o segundo ponto, de ações e renda variável, tivemos uma queda no saldo na depositária de renda variável de 2,8 trilhões e no quarto tri do ano passado era de 2,9. Aí perceba que, onde está o valor investido, boa parte com estrangeiros, quase 40%, 20% instituições locais, 17% pessoa física e 25% outros. E aqui ao lado temos o volume médio de negociação diária e perceba que quem é que domina o mercado? Os estrangeiros com quase 60% das negociações. Aí 25% institucionais locais, grandes fundos, 13% pessoa física. Então perceba que somos praticamente nada em relação ao tamanho do mercado e também a parte de negociação média diária. Ou seja, quem domina é o mercado, a parte de estrangeiros e instituições locais. Já na parte financeira aqui da B3, a empresa possui uma grande posição em caixa de quase 11 bilhões, porém, eu vou citar a seguir que a B3 teve queima de caixa em relação ao tri passado. Tanto que a empresa teve essa redução da sua posição em caixa de 14 bilhões para quase 11 bilhões. Aí perceba que a dívida da B3 é muito confortável, eles irão amortizar 600 milhões no curto prazo, ou seja, em até 12 meses, e boa parte da dívida será amortizada no longo prazo após 12 meses. E só a posição que a empresa possui em caixa, eles já conseguem quitar quase toda a dívida. Até porque a dívida total é de 12,1 bi e a empresa possui 11 bi em caixa. Então, realmente, a situação financeira de alavancagem vai muito bem para a B3,
uma relação de dívida muito confortável. Aí sobre aquele ponto que eu citei que a B3 teve queima de caixa porque eles geraram 3,5 bi de caixa em 2022 das suas operações e eles pagaram 2,3 bi de proventos relativos a 2022 e recompraram em quase 3 bi da parte de recompra de ações. Então, se a empresa recomprou até mais do que o pagamento de proventos, certamente eles devem estar acreditando que as ações estão baratas. Até porque o pessoal está lá dentro do negócio e certamente não iriam recomprar 3 bi de ações à toa, achando que a empresa estaria cara. Consequentemente, como eles geraram 3,5 bi e pagaram 2,3 bi de proventos e 3 bi de recompra, então eles tiveram uma queima de caixa de 2 bilhões. Mas isso aqui realmente é uma raridade, porque, em geral, a B3 sempre foi uma forte geradora de caixa e sempre teve um fluxo de caixa livre positivo. Já na ótica de proventos, a B3 citou que eles tinham anunciado 2 bilhões, aí vão anunciar mais um pequeno valor de 212 milhões, o que representa quase nada de 3 centavos por ação. Mas a data será no dia 23 de fevereiro e irão pagar no dia 10 de abril. Então, realmente, esse provento foi muito abaixo do que o esperado. A boa parte dos recursos a B3 acabou direcionando para a recompra de ações. Aí lembre-se sempre que isso aqui reduz a quantidade total de ações e quando a B3 for anunciar um novo provento, ele será repartido em menos ações. Dessa forma, o dividendo por ação tende a acabar crescendo ao longo do tempo. E por fim, tem as projeções financeiras 2022 e também de 2023. A empresa cita que terá um crescimento nas despesas de 7,6%. Isso aqui é a projeção pela própria empresa. Eles irão investir cerca de 200 milhões. Consequentemente, se juntar tudo, eles terão 2,4 bi a 2,7 bi de desembolsos totais. Ou seja, um aumento de 8,5% em relação a 2022. Aí também destacam que a dívida deve permanecer controlada e a empresa citou que eles deverão pagar de 110 a 140% de payout. Aí no ano passado eles pagaram 125% do lucro em forma de dividendos, JCP e recompra de ações. Consequentemente, indo aqui na planilha que está disponível para quem for membro do canal, eu coloquei também 125% de payout, que é justamente essa média da projeção de payout para 2023, que condiz com o que foi realizado em 2022. Ou seja, se a B3 pagar 125% de payout, vamos ter 8% de yield nessa cotação, lembrando que parte desse valor pode ser destinado para a recompra de ações, aí não aparenta que o dividend yield será tão elevado, porque no cálculo usual, o dividend yield só considera o dividendo mais o JCP. Porém, tem outras empresas que recompram com um volume muito grande as ações da Vivo, que eu postei aqui no canal, da Odontoprev, da B3, então também é justo colocar o dividendo, o JCP e a recompra de ações, porque certamente o dividend yield ficará bem mais atrativo. Aí aqui no caso, minha projeção é na faixa de 8%, juntando tudo. O meu preço teto é na faixa de R$ 3,00 e hoje a empresa está cotada abaixo do meu preço teto. Mas é aquela ação que não é barata, a 16 vezes o seu lucro e na média o mercado pagou cerca de 21 vezes o lucro da B3. Então nesta ótica a B3 estaria um pouco descontada em relação ao seu histórico, mas também não seria toda aquela barganha da bolsa, até porque a empresa tem apresentado uma leve queda pontual no seu lucro. E também aqui no site Investor 10 tem essa lista muito interessante. Por exemplo, para as ações da B3, a empresa está há mais de 5 anos da bolsa. Isso aqui é interessante para algumas pessoas que têm receio de alocar o seu capital em empresas que fizeram o IPO recentemente. Segundo ponto, a empresa dá lucros há pelo menos 5 anos. A empresa é rentável? Sim. A empresa apresentou um grande crescimento da sua receita em 5 anos. A B3 possui uma boa liquidez, nunca deu prejuízo, não é uma boa pagadora de proventos porque a ação, em geral, sempre foi cara e o dividend yield não ficava atrativo. E outro ponto, a dívida, como citei, é bem controlada, a empresa teve crescimento de lucros e é bem avaliada aqui pelo site. Então, fora essa parte, tem um dividend yield não tão atrativo, a empresa realmente tem
vários pontos positivos. Aí nessa parte do histórico de proventos, perceba que a empresa sempre pagou, mas como a ação era cara, o dividend yield não ficava interessante, porque a média é de 2,7% e o atual de 4%, e com as recomendações esse provento mais do que dobra, até porque a empresa pagou 2 bi de proventos e só a recompra de ações ficou na faixa de 3 bilhões. E também cabe destacar que a B3 paga proventos de forma trimestral, e perceba que no ano passado eles anunciaram em março, em junho, em setembro e em dezembro de cada ano. Então a B3 anuncia trimestralmente e praticamente de forma mensal a empresa tem recomprado as suas ações. Então sim, é uma empresa espetacular, rentável, tem uma janela de crescimento muito boa. Caso o mercado realmente se anime novamente, aí essas cotações poderão subir muito mais, o balanço também e também no pagamento de proventos. Então, pessoal, por ser isso, comenta se você tem comprado ações da B3 e também considere se tornar membro para ter acesso à planilha que eu citei, que tem mais de 50 ativos, a vídeos semanais que eu posto para os membros e também acesso ao Telegram fechado. E se não gostar, pode cancelar sem nenhuma bronca. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.